Gênesis capítulo 4, verso 2 em diante, diz assim: E teve mais a seu irmão Abel, e foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura, e atentou-se o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e decaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? Por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Bom, esse texto aqui, ele vai falar a respeito da história de Caim e a história de Abel. Você vai observar alguns detalhes aqui que fazem toda a diferença nesse texto, quando expressa a maneira como Abel ofertava e a forma como Caim desejou ofertar. Abel era pastor de ovelhas e Caim era lavrador da terra, cuidava da terra. Então cada um possuía uma função diferente. Enquanto Abel era pastor, Caim era lavrador. E cada um ofereceu uma oferta ao Senhor. A oferta aqui representa a adoração ao Senhor, o culto ao Senhor. Abel ofereceu do primogênito das suas ovelhas, porque sendo ele pastor, ele pegou o primogênito, um animal, né, que nas suas condições era o melhor que ele estava oferecendo. Animal novo, para entregar ao Senhor, sem mancha, sem mácula, oferecendo ao próprio Deus. E a Bíblia vai dizer que o Senhor vai receber a vida de Abel, como também vai receber a sua oferta. Capítulo de número 4, verso de número 3 em diante. No verso 4 diz que Abel também ofereceu oferta ao Senhor, trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Caim vai fazer a mesma coisa, só que Caim ele era lavrador da terra. Por ser lavrador da terra, ele vai oferecer uma oferta ao cabo de dias para Deus. Né? Ele oferece uma oferta que é do fruto da terra. Né? Como a função dele era essa, ele oferece de acordo com aquilo que ele fazia. Esse texto aqui, muita gente às vezes complica ele para tentar colocar diferença. Por que Deus recebeu a oferta de Caim? Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? E por que Deus recebeu a oferta de Abel? Aí alguns falam que a oferta de Abel era oferta de sangue, porque tinha um animal, e isso já remetia o cordeiro no Novo Testamento, o sacrifício no Antigo Testamento, na lei de Moisés, e como a oferta de sangue era sacrifício, então Deus preferiu a oferta de Abel. Né? Algumas pessoas especulam dessa forma, eu já ouvi pessoas falando sobre isso, e outras falaram que Deus rejeitou a oferta de Caim porque veio da terra e a terra foi maldita, né? E pelo fato do pecado ter entrado na terra, então Deus foi lá e não recebeu a oferta de Caim. Mas na minha concepção, o próprio texto se explica. O próprio texto explica por que Deus recebeu a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Está no texto. Quando a Bíblia diz que Abel oferece a oferta, o Senhor recebe a vida de Abel e depois a sua oferta. E se atenta o Senhor para a sua vida e depois a sua oferta. Aí depois em relação a Caim, e rejeita o Senhor a Caim e a sua oferta. Está no texto, está na Bíblia. Capítulo 4, versículo 3 em diante. O 3 e o 4 e o 5. Mas para Caim e para a sua oferta, não se atentou. Então você vai perceber que a própria Bíblia explica o porquê que Deus recebeu a oferta de um e não recebeu a oferta de outro. Só que às vezes algumas pessoas aumentam devido complicarem a coisas que são simples na palavra. Né? Alguém vai dizer que Caim não deu o melhor dele. Como que ele não pode ter dado o melhor dele se a Bíblia diz que ele deu do fruto da terra ao cabo de dias? É óbvio que mediante a função dele, ele preparou aquilo que, entre aspas, poderia ser de melhor.
Ah, mas porque a oferta de Abel era um primogênito, mas Abel era pastor de ovelhas. Então, como ele era pastor de ovelhas, ele deu algo que estava relacionado àquilo que ele fazia. E a mesma coisa Caim. Ele deu da terra, daquilo que ele fazia. Aonde está a diferença? Está no texto. Quando a Bíblia diz que o Senhor recebeu a vida de Abel e a sua oferta. Aí depois o texto diz que o Senhor rejeitou a vida de Caim, como também a sua oferta. Pegou isso aqui? Deu para entender isso aqui? Que antes de Deus receber a oferta que sai da mão de Abel, Deus quer a vida de Abel. Por isso que o texto diz que o Senhor recebeu primeiro, se atentou o Senhor a Abel e a sua oferta. Porque Deus nunca vai querer aquilo que você entrega se Ele não tiver o teu coração. Eu repito isso. Deus nunca vai querer aquilo que você entrega se Ele não tiver o seu coração. Porque aquilo que você entrega representa nada para Ele se não tiver coração. Ele quer a sua vida. Se aquilo que você entrega não tem vida, para Deus não serve para nada. É só mais alguma coisa que você está oferecendo. Entende? Então o que Deus queria de Abel? O coração. E ele tinha o coração de Abel. Porque o Senhor se atentou para a vida de Abel. O Senhor recebeu a vida de Abel. O Senhor se atentou ao coração de Abel. Nunca Deus vai querer alguma coisa que sai de mim se primeiro Ele não querer a minha vida. Então não adianta eu entregar presentes para tentar comprar Deus. Eu entregar ofertas para tentar comprar Deus. Eu entregar coisas para Deus, quando na verdade as minhas atitudes me distanciam da minha oferta, do meu culto, daquilo que eu ofereço para Ele. Deus está mais preocupado com a minha vida do que com aquilo que eu entrego. Então, Ele só recebe a vida de Abel, a oferta de Abel, porque primeiro Ele recebeu a vida de Abel. Porque não faz sentido Ele receber o que Abel entrega com as suas mãos e não receber a vida de Abel. Da mesma forma se explica a história de Caim. Quando o texto, e eu acho lindo porque o texto, ele não inverteu os valores, o texto vem primeiro, e o Senhor rejeitou Caim e a sua oferta. Porque antes de Deus também rejeitar aquilo que eu entrego, Ele rejeita a minha vida. Então aqui está o centro de tudo. O centro de tudo está no coração. O centro de tudo está na vida. A questão de Caim e Abel estava no coração. A maneira como eles se relacionavam com Deus. Porque Deus não quer aquilo que você entrega se aquilo que você entrega não tem a sua vida, não tem o seu coração. Por isso que a Bíblia diz lá na frente, lá em Coríntios, que você já deve ter ouvido eu pregar há pouco tempo na Manhã de Paz, sobre semeadura, quando a Bíblia fala que Deus ama aquele que dá com alegria. Aquele que dá com alegria, aquele que dá com coração, aquele que dá com amor. Entende? Só vai existir verdade naquilo que eu entrego quando eu tenho vida. Se eu não tenho vida, não tem verdade. Pode ser uma entrega supérflua, pode ser uma entrega por interesse, pode ser uma entrega querendo alguma coisa. Mas quando eu tenho vida, quando eu tenho amor, eu não faço nada pela troca. É como o sentimento de uma mãe para um filho ou de um pai para um filho. Tudo que você faz pelo filho, você não faz esperando alguma coisa em troca para ele demonstrar resultado. Não, você faz porque você ama. Você faz porque você se sente incentivado pela existência dele para fazer, pelo relacionamento com ele, pelo aquilo que ele representa a você. Não é uma troca, é um sentimento que está no teu coração. Então, quando Deus se atenta à oferta de Abel, é porque primeiro se atentou à vida de Abel. Quando Deus rejeita a oferta de Caim, é porque Deus rejeita primeiro a vida de Caim. A pergunta que não quer calar e está implícita no texto é: aonde estava o coração de Caim? Aonde estava o coração dele para não oferecer o que era de melhor para Deus? Aonde estava o coração de Caim para não oferecer aquilo que era certo para Deus? E o próprio Deus disse que aquilo que ele estava fazendo não estava oferecendo de maneira certa, porque Deus disse: se fizeres bem não seria aceito. Então aquilo que ele faz não é produto do que é bom, é produto do que é mal, do que é ruim. Qual a intenção do meu coração de entregar algo para ele que não me custe nada? Sabe? Guarda isso que eu vou dizer para você. Deus nunca quer de mim aquilo que não me custa nada. Eu repito. Deus nunca quer de mim aquilo que não me custa nada.
Se não presta para mim, não serve para Deus. Se não tem valor para mim, não tem valor nenhum para Deus. Veja bem, não é porque Deus quer a quantidade daquilo que você entrega, da oferta, da quantidade. Não é nada disso. É coração. O segredo é aqui, ó. Coração. Deus está preocupado com o meu coração. Se não me custa nada entregar, Deus não quer. Porque Deus quer aquilo que me custa. Deus quer aquilo que mexe comigo, aquilo que eu gosto, aquilo que eu tenho prazer. E quando eu faço e eu entrego porque é melhor a presença dele, eu entrego porque é melhor o nome dele, eu entrego porque é melhor ter um relacionamento com ele do que qualquer coisa que eu tenha na terra. Por isso que quando Deus falou assim, Abraão, me dá o teu único filho, Isaque, e ofereça para mim como sacrifício. Quando Deus falou para Abraão me dar Isaque, Deus não queria Isaque. Deus tanto não queria Isaque, quando chegou lá na frente, Deus não matou Isaque. Pelo contrário, Isaque era a promessa de Deus para Abraão, que através dele se construiria uma grande nação. Então quando Deus fala, Abraão me dá o seu único filho, Deus não quer matar Isaque. O que Deus quer é o coração de Abraão. Você está pegando isso aqui ou não? Quando Deus fala assim, Abraão me dá o seu único filho, não é que Deus está falando, me dá aquilo que tu tem, me dá aquilo que está na tua mão. Não, quando Deus fala, me dá o seu único filho, é porque Deus quer aquilo que está no coração. E pega essa pérola. Se você ler o texto, quando Deus fala com Abraão, Deus não fala a princípio literalmente, Abraão, me dá Isaque. A expressão que Deus usa é, me dá o seu único filho. Pode ler lá. Um único filho. Aí eu te pergunto, não tinha outros filhos? Tinha ou não tinha outros filhos? Claro que tinha. Ismael veio primeiro, não foi? O filho da escrava, da Agar. Mas Deus se apresenta dizendo, me dá o seu único filho. Por que Deus fala único filho? Se já tinha outro filho. Se Abraão já tinha outro filho, só que Deus fala para Abraão, me dá o seu único filho. Por que será que Deus fala assim? Será que Deus estava mentindo? Será que Deus não sabia da existência de Ismael? Claro que não. Tanto sabia que fez uma promessa também para ele, prometendo coisas grandes para ele. Porém, quando Deus fala, me dá o seu único filho, é porque Deus sabia aquilo que estava onde? No coração. No coração de Abraão, só quem era filho era Isaque. O coração de Abraão estava em Isaque. Não estava em Ismael. Por isso que Deus desce na terra dizendo, me dá o seu único filho. Porque no coração dele estava Isaque. Pega ele e oferece para mim. Não é que Deus quer matar Isaque. É que Deus está querendo mostrar para Abraão, ensinar Abraão. Fazer Abraão crer, acreditar. E colocar toda a expectativa dele em Deus e não nos homens. O que Deus quer fazer com Abraão é o seguinte, Abraão, tu ama mais Isaque do que a mim? O que tu ama mais? Tu ama mais a promessa ou tu ama mais aquele que te deu a promessa? O que tu ama mais, Abraão? Tu ama mais a bênção ou você ama mais o dono da bênção? O que tu ama mais, Abraão? Você ama mais aquilo que eu te dei ou você ama mais aquilo que eu sou? Quando Deus pede de Abraão Isaque, o coração que ele quer é de Abraão. Deus não quer Isaque. Deus só toca em Isaque para mexer com Abraão. Você está pegando isso aqui ou não? Às vezes, em alguns momentos da nossa vida, Deus vai tocar em coisas que estão ao nosso redor só para Ele ter o nosso coração. Porque Ele quer ter o quê? A nossa vida. Ele quer ser o primeiro na nossa vida. O problema é que Abraão estava colocando Isaque em lugares que talvez poderia ser o primeiro de Deus. Aí quando Deus fala, não, eu quero Isaque, é Deus mexendo com Abraão, dizendo, quem tem que ser o primeiro na sua vida sou eu. Não é Isaque. Quem tem que ser o primeiro na sua vida sou eu. E esse lugar, teu marido não pode, tua esposa não pode ocupar, teu filho não pode ocupar, ninguém pode ocupar. Só o Senhor deve ser o primeiro da sua vida. Toda vez que Deus pede Isaque, é porque, na verdade, Deus queria Abraão. Então, quando Deus recebe a oferta de Abel, recebe a vida de Abel e depois a sua oferta, é porque, primeiro, Deus recebeu o coração. Quando Deus rejeita a vida de Caim para depois rejeitar a sua oferta, é porque Deus rejeitou primeiro o seu coração. Porque aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Se o meu tesouro está nas coisas da terra, não faz sentido eu oferecer para ele algo que é espiritual.
Porque Ele conhece o meu coração, Ele conhece a minha vida, Ele sabe quem eu sou por dentro e por fora. Então Deus está mais preocupado com a tua vida. Deus está mais preocupado se tem verdade naquilo que você faz. Deus está preocupado se você ama mais a Deus do que o carro que você tem. Se você ama mais a Deus do que a esposa que você tem. Você ama mais a Deus do que teu filho? Você ama mais a Deus do que teus primos? Você ama mais a Deus do que teu trabalho, teu dinheiro, teus negócios, tua empresa? Quem é o primeiro na tua vida? Porque Deus não quer nada que você entregue para Ele se primeiro não tiver o seu coração. Caim não entendeu isso. Caim ficou com inveja do irmão, porque a oferta do irmão foi bem recebida. E Deus parou para perguntar para Caim, para conversar com Caim. O próprio Deus, depois que Caim mata o irmão, pergunta: Caim, Caim, aonde tu estás? Quando Deus pergunta a Caim, aonde tu estás? Não é porque Deus estava querendo saber o que estava acontecendo. Não, pô, Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Deus sabia que Caim havia matado Abel. Tanto que o próprio Deus depois vai dizer: Caim, o sangue de Abel está gritando. Eu estou ouvindo o sangue de Abel. Em outras palavras, Deus estava querendo dizer o que para Caim? Caim, confessa que tu matou. Confessa que entrou a inveja no teu coração. Confessa que entrou a ira no teu coração. Depois, o próprio Deus vai permitir consequências sobre a vida de Caim. Mas você vê desde o início Deus tentando alertar Caim. Quando ele rejeita a oferta e a vida de Caim, o próprio Deus vai dizer: tu não sabes que se fizeres certo, será aceito? Deus conversa, chama a atenção de Caim. Para quê? Porque talvez se tivesse uma confissão, se reconhecesse os seus erros, não teria vivido as consequências do seu pecado. Portanto, confesse os seus erros a Ele, confesse os seus pecados a Ele, confesse as suas falhas a Ele, confesse as tuas fraquezas a Ele e entenda que Deus está mais preocupado com a tua vida do que com aquilo que você faz. Porque aquilo que você faz para Deus não representa nada. Deus só vai querer aquilo que você tem para dar quando Ele tiver o seu coração. Ele quer ser o primeiro nesse coração. Ele quer ter tua vida, Ele quer estar aí dentro, Ele quer mudar você. Ele quer ser o primeiro dentro de você. Então não deixa nada tomar o lugar de Deus na sua vida. Não deixa nada ser o primeiro na sua vida. Deus precisa ser o primeiro. Deus precisa ter o controle. Deus precisa ter a direção da sua vida. Você recebe essa palavra? Então declara isso no comentário. Escreve aí no YouTube alguma coisa que essa palavra está te edificando. Coloca aí: Deus vai ser o primeiro na minha vida. Deus é o primeiro na minha casa. O meu coração é do Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Olha que coisa boa você entregar sua vida a Ele, seus pensamentos a Ele. Deixa Deus ser o primeiro na sua vida. Sabe? Porque Deus quer muito mais o teu coração. Deus quer muito mais se relacionar com você de perto. Deus está mais preocupado com o teu interior do que aquilo que você vai fazer exteriormente. Deus está mais preocupado com o teu coração do que aquilo que você vai fazer por fora, no seu externo. Deus quer saber do que está aqui dentro, quem é que está dominando aqui dentro, quem é o primeiro aqui dentro, quem tem o domínio aqui dentro. Ele quer ser o primeiro dentro da sua vida.